Você vive apagando incêndio? Chega no fim do mês, paga todo mundo, paga contas e não sobra R$1 no fim do mês? Ou você trabalha mais de 12 horas, não pode sair da empresa porque se sair a coisa desanda. Ninguém faz tão bem quanto você. Se essa é a sua realidade dentro da empresa, então você não pode deixar de assistir esse episódio do nosso projeto Empreenda Class. Um projeto para levar a educação empreendedora de forma gratuita a muito mais pessoas. Eu sou Thaís Bonilha, sou psicóloga, sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo e sou eu que vou guiar você nessa jornada. Então, vem comigo que eu vou te ensinar a identificar se você é um escravo, um refém ou uma refém do seu negócio. Dizer que vive apagando incêndio, que trabalha mais de 12 horas por dia, que não vê lucratividade no negócio, que não sobra dinheiro, são uma das queixas que eu mais escuto dos empresários e das empresárias, né? Eu tenho meus treinamentos, então eu estou sempre em contato com empresários e empresárias e eu ouço muito essas queixas. E essa realidade, ela só existe na vida daquela empresária, daquele empresário que realmente tem um negócio com uma visão de técnico e não com uma visão de empreendedor. Então, geralmente, como é que começa um negócio, né? Tem lá a Maria, ela é muito boa cabeleireira, ela trabalha num salão e ela vê que ela pode ter o próprio salão dela, fazer o negócio dela crescer, realizar os sonhos dela. Então ela vai lá, sai daquele salão e monta o próprio salão. Só que agora a Maria, ela não é mais cabeleireira. A Maria agora é empreendedora. Só que ela continua com a visão de cabeleireira. Ela começa a gerenciar o negócio dela não como uma empreendedora, e sim como uma cabeleireira. E o que acontece? Ela tem que trabalhar infinitas horas, tem que pagar um monte de coisa, agora tem um monte de responsabilidade com imposto e tudo mais. E isso tudo acaba fazendo com que o sonho dela de ser uma empresária, uma empreendedora de sucesso vá por água abaixo, né? Porque o sonho, na verdade, se torna um pesadelo. E essa realidade, ela é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Tá cheio de empresária aí presa no operacional do negócio, sendo verdadeira escrava do próprio negócio. Então eu vou apresentar aqui para vocês 5 sinais de que você é escravo ou escrava ou refém do seu negócio. Se você tiver pelo menos um desses, você já é refém do seu negócio e você precisa atuar de forma a modificar isso. A primeira coisa é que existem 2 tipos de negócio. Avalie aí se o seu negócio se encaixa em algum deles. Existe um negócio que é uma empresa simples, que depende de profissionais extraordinários. E a gente tem os negócios que são extraordinários e que dependem de pessoas simples. Negócios simples que dependem de pessoas extraordinárias, profissionais extraordinários, são aquelas empresas em que o dono fala assim, eu preciso de mão de obra qualificada. Ele acredita que ninguém vai fazer tão bem quanto ele e que se for para fazer tão bem quanto ele, é um profissional top do mercado que ele vai ter que pagar horrores e aí ele não pode pagar, então ele mesmo acaba ficando nesse operacional. Isso porque ele tem um negócio que depende de pessoas. Agora, os negócios que são extraordinários e que dependem de pessoas simples são aqueles negócios que têm processos. Os processos são extraordinários, então é aquela empresária que ela faz determinada coisa muito bem, então ela mapeia aquilo que ela faz, ela transforma aquilo em um documento de processo com passo a passo, e então ela contrata uma pessoa que muitas vezes nem experiência tem, ela treina essa pessoa a seguir aquele processo e aí as coisas são feitas exatamente como se fosse ela fazendo. Aqui é o pulo do gato, aqui é o segredo de você transformar o seu trabalho num negócio de verdade. É quando você tem processos dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, e você começa a contratar pessoas para seguir esses processos. Aí sim você vai fazer a sua empresa trabalhar para você e não o contrário.
Enquanto a empresa depende da sua atuação no operacional, você é refém do seu negócio. Você precisa começar a se desvincular do operacional da empresa. E você faz isso criando processos. Então, se você tem uma loja de roupas, como é que é feito o processo de venda das roupas? Mapeia isso. Se você tem aí você faz bolo para vender, você tem aí uma doceria, você precisa mapear como tudo isso é feito, documentar isso, criar um manual passo a passo mesmo de como é feito cada coisa dentro da sua empresa. E a partir disso, conforme a sua empresa foi crescendo, você precisa investir nela, né? E contratar pessoas é investir na sua empresa. E aí você vai saindo dessas atividades operacionais, um pouquinho de cada vez, não tudo de uma vez, mas você vai saindo e você vai colocando pessoas para fazer isso para você. Então, na minha empresa, por exemplo, quando eu iniciei a empresa, eu fazia todo o processo de vendas, né? E aí isso foi mapeado e aí eu posso contratar um vendedor, ele vai seguir o processo e vai ser exatamente como se fosse eu fazendo. E aí eu não preciso mais ficar nesse operacional. Então é assim que você começa a se desvincular. E aí o que eu escuto muito quando eu falo isso para os empresários e para as empresárias? Ai, Thaís, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Aí é um outro problema. Aí a gente tem que olhar para o financeiro da empresa. E na maioria das vezes o que eu encontro? Eu encontro o empresário, a empresária assaltando a própria empresa. Exatamente isso. Empresários e empresárias fazendo retiradas para poder se bancar, para pagar suas contas pessoais, mas num valor que a empresa ainda não pode pagar. Então isso é um ponto que você tem que olhar. Se você é dessas empresárias aí que fala que não tem dinheiro para contratar, dá uma olhadinha nos seus gastos. Será que você não pode cortar alguns gastos pessoais para poder pegar esse dinheiro e investir em contratação? Porque você só vai fazer o seu negócio crescer se você contratar. Não dá para a gente ficar imaginando que somos empreendedoras tendo um negócio que depende da nossa presença. Você ainda não é empreendedora, você sequer tem um negócio, você tem um trabalho. Se é você que faz todo o operacional, você tem um trabalho, você não tem um negócio. Você começa a ter um negócio a partir do momento que você contrata pessoas que vão fazer esse operacional para você. Pode até ser que não seja uma contratação CLT, pode até ser que você faça uma parceria, você terceirize alguma coisa. Na minha empresa de engenharia, por exemplo, a gente lidera muitos parceiros e nenhum é nosso funcionário direto, são todos terceirizados. Mas nós temos esse operacional, né, essas pessoas atuando nesse operacional pra gente. E não somos nós que estamos lá dentro da obra fazendo as coisas, né? A gente tem as pessoas ali fazendo. Então a mesma coisa você tem que pensar no seu negócio, seja o segmento que for, seja o modelo que for. Se você realmente quer ser uma empreendedora, se você quer realmente ter sucesso, ter um negócio que pague pelos seus maiores sonhos, um negócio que gere emprego, que movimente a economia, você vai precisar crescer, e para você crescer, você vai precisar de pessoas. Então, por mais que uma empresa ela não deva depender de pessoas extraordinárias, porque profissionais extraordinários são escassos no mercado e são muito caros, e você também não pode ficar dependente dessas pessoas, a sua empresa não pode ficar dependente dessas pessoas, assim como a sua empresa não deve ficar dependente de você, ela também não deve depender de um profissional muito bom, porque esse profissional pode mudar de ideia, pode encontrar outro emprego, pode ficar doente, e aí como é que fica o seu negócio se depende completamente dele? Então você precisa criar processos. Os processos precisam ser extraordinários. Embora os processos sejam uma parte importante da empresa, são as pessoas que vão executar esses processos. Então eu costumo dizer assim: o maior ativo de uma empresa são as pessoas, mas uma empresa não pode depender de pessoas, ela tem que depender de processos.
E é exatamente isso que eu estou explicando aqui para você. Você tem processos extraordinários de modo que qualquer pessoa que você vier a contratar e que siga aqueles processos vá ter resultados, como se fosse você fazendo. Aí sim você tem um negócio que tem alicerce para crescer. Senão você está ali construindo o seu castelo em cima de areia. Uma hora aquilo vai desmoronar. Seja porque você é que faz tudo, você fica doente, você não tira férias, não tem qualidade de vida. Ou se você tem uma pessoa que seu braço direito que faz tudo ali, essa pessoa resolve sair e aí como é que fica seu negócio? Então estabeleça processos para que a sua empresa realmente funcione sem a sua presença e sem depender de pessoas específicas, tá? O segundo sinal de que a sua empresa, você é refém da sua empresa, é o dono e a empresa serem uma coisa só. E olha aqui, é meio polêmico essa parte aqui, né? Eu falo o seguinte, que essa personalização de criar vínculos emocionais com a empresa, muitas vezes são problemáticos, né? Porque você se apaixona tanto ali pelo seu negócio e quando você precisa colocar pessoas para assumir o seu posto, você fica até com um certo ciúme, né, de colocar outras pessoas ali. Já aconteceu, né, da gente ter alunos que abriram pra gente que, olha, Thaís, eu fiquei meio assim, com ciúmes dos clientes preferindo tal vendedor do que querer falar comigo, porque tem essa relação, esse vínculo, né, essa personalização aí com a empresa, e isso acaba sendo muito prejudicial. Acontece, por exemplo, dos empresários colocar o próprio nome na empresa. Agora, digamos que você faça o seu negócio crescer e que ele ganhe mercado e você queira, por exemplo, vender a sua empresa. Você vai vender a sua empresa que é o seu nome na sua empresa? Sem contar que, se você coloca o seu nome na empresa, o seu cliente, ele nunca vai enxergar os seus colaboradores, seus funcionários, como pessoas tão aptas a atendê-lo quanto você. Então, se você tem uma padaria e você coloca o seu nome na padaria, por exemplo, Maria, Padaria da Maria, a pessoa que vai comprar, ela vai querer comprar da padeira Maria, entendeu? Se você tem um salão de cabeleireiro e você coloca lá Joana Cabelos, eu vou querer cortar com a Joana, eu não vou querer cortar com a sua funcionária. Então, você cria ali um vínculo com o cliente com a sua pessoa, ao invés de criar um vínculo do seu cliente com a sua empresa. Então, cuidado quando você vai colocar o nome do seu negócio, você usar o seu próprio nome. E se um dia você quiser franquear isso, e se um dia você quiser vender essa empresa, como é que fica? E como é que fica você se desvincular do operacional da empresa? Vai ser muito mais difícil, porque os clientes vão exigir muito a sua presença. Então, cuidado com esse ponto. Terceiro sinal, quando a dona leva trabalho para casa, o dono ou a dona da empresa leva trabalho para casa. Isso também é um sinal de que você é refém do seu negócio. E muitas vezes não é porque a demanda é muito grande. Na maioria das vezes, 80% aí das vezes, é porque a empresária não sabe fazer uma boa gestão do tempo. Durante o expediente, acaba não sendo produtiva e aí acaba mesmo tendo que levar trabalho para casa. Ou falta organização. Eu tive uma aluna, por exemplo, que na empresa ela não tinha um espaço adequado para ela fazer a parte administrativa da empresa. Então ela sempre levava para casa e fazia em casa. Então ela estava sempre trabalhando. Ela não tinha um tempo ali para dedicar com o filho, com a filha, para estar ali com o marido, para descansar, para ter um tempo para ela, porque quando ela estava na empresa ela estava trabalhando, quando ela estava em casa ela estava trabalhando. Isso começou a prejudicar a relação com os filhos, a relação com o marido, prejudicar a saúde dela, né? Porque daí se alimentava mal, não dormia direito, sempre muito estressada. E isso não é vida para ninguém. Ninguém vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Uma hora o seu corpo vai exigir que você pare.
Então, se você está vivendo essa realidade, é hora de mudar. É hora de buscar aí conhecimento em gestão de tempo, produtividade, para você se organizar melhor e conseguir dar conta do que você precisa fazer dentro do seu expediente. Com essa aluna, por exemplo, a gente providenciou um espaço lá dentro da empresa dela para ela fazer a parte administrativa, para ela parar de fazer isso em casa. Então ela alugou a sala em cima da empresa para criar o escritório ali, e ali era o lugar dela fazer a parte administrativa. Ela não levava mais coisa para fazer em casa. E aí ela dividiu no expediente dela qual era o momento em que ela estaria no escritório cuidando dessa parte e qual era o momento em que ela estaria ali na loja cuidando de outras partes estratégicas da loja. Então, também organizar o seu ambiente de trabalho vai te ajudar nesse sentido, a você ser mais produtiva ao longo do dia. E tem aqueles casos, das empresárias, as empresárias que não conseguem se afastar da empresa, que mesmo que não tenha levado o trabalho para casa, fica respondendo mensagens, lembra de alguma coisa e manda já para o funcionário. Isso também é um problema, sabia? Porque se você mandar mensagem para o seu funcionário, mesmo que seja uma coisa que você lembrou que ele vai ter que fazer amanhã, e aí você manda mensagem fora do expediente, depois ele pode usar isso para te processar e cobrar como hora extra. Então você não pode ficar mandando mensagem para os seus funcionários fora do horário de expediente, mensagem de WhatsApp. Mas e quando o funcionário manda mensagem fora? Se você responder, ele vai estar trabalhando, e aí ele vai estar trabalhando fora do horário de trabalho. Então tenha um telefone que é da empresa, que vai estar ligado no período de expediente. Terminou o expediente, você desliga esse celular e tem o seu celular pessoal. Se os seus colaboradores enviarem mensagens, eles têm que enviar para o celular da empresa. O celular da empresa fora do expediente vai estar desligado. No dia seguinte você vai ver as mensagens que foram enviadas e você vai responder. Então, mesmo se for para o colaborador avisar que ele vai faltar no dia seguinte, que ele mande a mensagem para o celular da empresa, e aí no dia seguinte a primeira coisa que você vai fazer quando chegar na empresa é ligar o celular da empresa e ver as mensagens, e aí você vai ficar sabendo que ele não vai naquele dia. Mas não dê o seu telefone pessoal, não fique se comunicando pessoalmente com ele, para você não levar trabalho para casa, também para não gerar problemas trabalhistas para você no futuro. E essa questão da gestão de tempo é uma questão de muito mais de decisão do que de circunstâncias. Tá? Porque muita gente acha assim, quando o meu negócio estiver mais organizado, eu vou ter mais tempo. Quando as coisas melhorarem, eu vou ter mais tempo. Não. Primeiro você arruma tempo e por causa disso as coisas melhoram. Primeiro você arruma tempo e por causa disso a empresa fica organizada. Entende? É o contrário. Então, cuidado com esse pensamento, porque ele é um pensamento autossabotador de achar que algo precisa acontecer para que então você se torne líder do seu tempo. Para que você assuma aí as rédeas da sua gestão de tempo. Não, primeiro você assume as rédeas. Você precisa ter um tempo para cuidar de si mesmo, um tempo para sua família e precisa ter o tempo para o trabalho. Então, primeiro você divide seu dia dessa maneira e avança lá, corre para dar conta de cada coisa no seu devido tempo. Se você ficar esperando ter menos demanda na empresa para ir fazer uma academia, para ir cuidar da saúde, ter menos demanda na empresa para ficar um tempo com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com seu... Nunca vai acontecer, porque trabalho é uma coisa que vai sempre existir, sempre vai ter uma ou outra coisa para ser feita. Então você precisa se organizar e manter as suas prioridades em ordem, porque quando as nossas prioridades estão em desordem, nós perdemos poder de realização, poder de produtividade. Então é isso que eu digo, é muito mais uma questão de decisão do que uma questão de circunstâncias. Decida ser a dona do seu tempo e organize ele de acordo com as suas prioridades. O quarto sinal de que o dono ou a dona é refém do negócio é quando a dona ou o dono do negócio acreditam que ninguém faz melhor que ele. E olha, tem até empresárias e empresários que se vangloriam de falar isso. Dizer, nossa, ninguém faz tão bem como eu, o meu cliente sempre exige que eu esteja presente, acha isso bonito.
Se você tem um negócio onde você acha que ninguém é tão bom quanto você, onde o seu cliente acha isso também, você nunca vai conseguir se desvincular desse negócio. Você nunca vai conseguir ter mais tempo, mais qualidade de vida, ou mesmo replicar esse negócio, fazer ele crescer, abrir outras unidades, porque você não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então tira esse pensamento, né? Vira essa chavinha e você tem que entender o seguinte, que podem ter pessoas, e certamente tem pessoas lá fora que vão fazer até melhor que você. E esse tem que ser o seu papel quanto empresária. Encontrar essas pessoas que vão seguir seus processos e que vão inovar, melhorar os seus processos. Porque ainda que a sua empresa não vá depender delas, vai se beneficiar delas enquanto elas estiverem trabalhando para você. E não vai depender tudo de você. Então não pense que dizer, ninguém faz tão bem quanto eu é uma qualidade. Não, isso daí é um problema. Se você tem na sua empresa pessoas que não fazem tão bem quanto você, então você está pecando na parte de processos de treinamento de pessoas, né? É um sinal de problema, é um sinal de alerta. Você precisa melhorar nesse sentido. Criar os processos e treinar as pessoas a seguirem os processos. As pessoas vão fazer as coisas de forma diferente, mas precisa ter excelência, precisa ser tão bom quanto se fosse você fazendo ou até melhor. Então você tem que focar aí na melhoria de processos. E a gente já teve diversos casos. Outra vez, um dos nossos alunos compartilhou com a gente que ele chamou a equipe, pediu para a equipe dar ideias de melhorias para o processo. Teve uma estagiária da equipe que deu uma sugestão. Ele inicialmente descartou a sugestão dela, mas depois assistiu uma aula do nosso treinamento falando sobre isso, sobre você ouvir seus colaboradores e dar crédito, né, para as ideias deles. Ele resolveu rever, né, a ideia daquela colaboradora e adaptar para colocar em prática. E ele deu uma adaptada ali, porque a ideia inicial não seria possível aplicar, mas adaptou a ideia e colocou em prática. E essa execução, a execução dessa ideia trouxe 30% a mais de faturamento para eles naquele mês. E claro que ele reconheceu depois o esforço dela e tudo mais. Então olha só os benefícios que você tem quando você tem processos na sua empresa e quando você tem as pessoas ali trabalhando para melhorar cada vez mais aqueles processos. Agora, se você é o tipo da empresária que acha que ninguém vai fazer tão bem quanto você não vai confiar de conseguir deixar na mão dos seus colaboradores. E não é culpa deles se eles não fazem tão bem quanto você, é culpa sua, né? Infelizmente, eu tenho que te dizer, é culpa sua, é porque você não está treinando a sua equipe, você não tem processo na sua equipe, você não está formando, desenvolvendo a sua equipe para que façam tão bem quanto você. Então muda isso. Já faz uma meta aí de na próxima semana criar os processos caso você não tenha, e se tem os processos, então de treinar a sua equipe para seguir esses processos. Outro último, né, sinal de que a sua empresa, de que você é refém da sua empresa, é quando o dono tem medo de revelar os seus conhecimentos. Também já aconteceu aluno nosso de ter medo. A gente falou sobre processos na aula, sobre a importância de ter processos, e aí numa aula seguinte a aluna compartilhou que ela estava muito descontente com o funcionário dela porque o funcionário não estava fazendo as coisas da forma como ela queria. E aí eu perguntei, falei, mas você entregou o processo? Não, não entreguei. Como assim? Por que é que não entregou o processo? Não entreguei o processo porque eu não sei se eu vou continuar com ele, depois eu abro tudo para ele e ele vai sair e aí vai levar como eu faço as coisas para outro lugar e de repente, sei lá, se ele não vai querer montar uma empresa concorrente. Olha o pensamento dela. Ela teve todo o trabalho de criar os processos, de documentar os processos, só que ela estava com medo de entregar esses processos para o funcionário dela. Porque ela achou que se entregasse os processos para o funcionário e o funcionário saísse, ele ia utilizar esses processos em outro lugar. Então, por causa disso, ela não entregou. E ela ficou com aquele funcionário lá fazendo as coisas da maneira errada. Então, mais medo do que pensar que o seu funcionário vai levar esse conhecimento
para o concorrente, você tem que temer mais ainda ficar com um funcionário que não sabe processo e que não segue processo e que não dá retorno. É muito mais prejudicial para você ter um funcionário ali mal treinado que não segue processo do que ter um funcionário que seguiu o processo, aprendeu o processo e, sei lá, sai um dia da empresa e leva esse processo para outro lugar. Você não tem que se preocupar com isso. Então você pode dividir o seu conhecimento com o seu colaborador, ele também vai trazer o conhecimento que ele adquiriu em outros lugares que ele trabalhou para agregar na sua empresa. Entenda o seguinte, a sua relação com o seu colaborador, com o seu funcionário, é uma relação de ganha-ganha por tempo limitado. Entenda isso, tenha isso na sua cabeça. Você não vai ter uma pessoa que vai ficar eternamente ali com você. Antigamente, as pessoas ficavam 15, 20 anos dentro da mesma empresa. Mas isso hoje em dia está mudando cada vez mais. Cada vez mais as pessoas têm ambições pessoais, querem conquistar outras coisas para suas próprias vidas. Cada vez mais as pessoas estão planejando seus sonhos. Antes elas não pensavam tanto nisso. Antes elas seguiam ali o que a família fazia. Então é natural que haja uma certa rotatividade de funcionários dentro da sua empresa. E se você nunca vai abrir o seu processo para esses funcionários com medo que eles saiam, então nem adianta você querer ter um negócio, porque você vai ter que continuar sendo autônoma, tendo um trabalho apenas, nem contrate ninguém. Se for para não entregar processos, ficar com medo dele copiar isso e fazer em outro lugar, isso é um pensamento muito mesquinho, muito medíocre. Desculpa o peso das palavras, mas essa é que é a realidade. E eu quero aqui que você tenha um negócio que cresça, que se desenvolva. Então, se você ficar com esses pensamentos, você não vai crescer e não vai se desenvolver. Você não vai conseguir ter um negócio que realmente seja lucrativo e que trabalhe para você, te permitindo ter qualidade de vida. Então não tenha medo, crie os processos, treine as pessoas a seguir os processos e saiba que uma hora elas vão sair e aquele conhecimento que ela adquiriu aí, ela pode usar da forma como ela quiser e você não precisa temer isso. Nem que ela vá para o seu concorrente e leve o seu processo para o concorrente, porque é sua responsabilidade estar sempre inovando nos seus processos, sempre fazendo melhorias nos seus processos. Se você fizer isso, você vai estar sempre se destacando da sua concorrência. Você só deve temer caso você seja aquela pessoa acomodada, que não muda, que não acompanha o mercado, que não busca melhoria. Aí sim você vai ter medo, mas ainda assim não vai ser responsabilidade do funcionário que saiu, é responsabilidade sua que ficou ali parada no tempo. Então você tem que estar sempre inovando, sempre buscando se desenvolver. E criar processos é muito simples. Você colocar ali na internet modelo de procedimento operacional padronizado, vai aparecer um monte de layout que você pode utilizar para criar os processos dentro da sua empresa. E quando a gente fala de dividir conhecimento, não é só entregar os processos para o seu colaborador, mas é treinar o seu colaborador, ensinar para ele aquilo que você sabe, para que ele faça tão bem quanto você. Então esses foram os 5 sinais de que você pode, estar sendo aí refém do seu negócio e que você precisa mudar com certa urgência para que você realmente consiga ter um negócio que trabalhe para você e não o contrário. Então, o primeiro é ter um negócio extraordinário que dependa de pessoas simples. O segundo é você desvincular da empresa, desapegar da empresa, se possível, não colocar seu nome como sendo o nome da empresa, não levar trabalho para casa, fazer ali uma gestão de tempo mais eficaz para que você tenha um momento para cada coisa, mudar a ideia de que não tem ninguém na empresa que faça tão bem quanto você. Você tem que mudar a ideia para que eu preciso formar essas pessoas para elas fazerem melhor do que eu. E por último, não ter medo de revelar o seu conhecimento, de formar essas pessoas, de desenvolver essas pessoas. A gestão de processos, pessoal, é a estratégia que vai fazer a sua empresa produzir os resultados que você deseja e enriquecer a sua vida. Você não pode negligenciar essa parte.
Então aprenda sobre processos, aplique isso no seu negócio e veja a mágica acontecer. A qual mágica? A mágica de ter um negócio que trabalha para você, que você pode abrir outras unidades, que você não tem que estar ali naquela relação de dono-dependência com o negócio. Ele flui mesmo que você não esteja lá. Você podendo tirar férias e realmente desligar o celular, não ficar recebendo chamadas o tempo todo, você realmente poder ter tempo para cuidar de si mesma, cuidar da sua família, que são aí as coisas mais importantes da sua vida. Certo? Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo do nosso projeto Empreenda Class. Peço que você já se inscreva aqui no canal, deixe a sua opinião aqui sobre esses sinais, quantos desses sinais você conseguiu enxergar aí na sua vida e o que é que você vai fazer para modificar isso no seu dia a dia. Compartilhe esse vídeo com outras empresárias que também possam se beneficiar desse conteúdo e eu te espero na nossa próxima aula do Empreenda Class. Até mais!